Bem-vindos ao Educação 220. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência. Eu sou Verusca de Paula e o programa de hoje é Como saber o que eu devo ensinar para o meu aluno com deficiência. Todo aluno com deficiência, ele tem direito a ter um currículo pensado para atender a sua necessidade específica. E para atender a necessidade desse aluno, nós precisamos fazer adaptações curriculares para que ele consiga acessar o currículo. E disso nós já sabemos. Nós sabemos que o professor precisa pensar em estratégias, precisa pensar em como ele vai ajudar esse aluno. E aí o professor fica pensando, o que eu vou fazer para ensinar esse aluno? O que ele precisa aprender? Ele tem deficiência, chegou na minha sala e o que ele precisa aprender? Como é que o professor na sala de aula vai saber o que o aluno precisa aprender? O que um aluno com deficiência intelectual na minha sala de aula precisa aprender? O que eu vou ensinar para um aluno autista, um deficiente visual, um aluno com deficiência física, uma deficiência múltipla, surdo-cegueira, por exemplo, que é uma deficiência múltipla sensorial? O que eu vou ensinar para esse aluno? O professor pode ficar se perguntando como que ele vai saber o que o aluno precisa aprender? E qual é a atividade que eu devo ensinar para esse aluno, que eu devo dar para esse aluno que não está acompanhando o ritmo da turma? Então, você, professor, está lá trabalhando, dando aula para sua turma, mas você tem um aluno com deficiência na sua sala de aula e ele não acompanha o ritmo da turma. Então, você fica pensando assim, o que eu vou ensinar para o meu aluno? Como que eu vou saber o que ele precisa aprender? E é nesse vídeo de hoje a gente vai estar discutindo sobre esse assunto e tirando essa dúvida para que você saiba exatamente o que ensinar para o seu aluno com deficiência que está dentro da sua sala de aula. Pode acontecer de chegar um aluno na sua sala de aula que não tem um diagnóstico. Pode acontecer que às vezes a família ainda não conseguiu chegar a esse diagnóstico, ou a família já tem o diagnóstico e não quer levar para a escola, não quer apresentar, pode acontecer também. E às vezes, muitas vezes, o aluno chega na escola e não tem nenhum diagnóstico. E aí você, professor, fica assim, o que esse menino tem? Você percebe que ele é diferente dos outros, que o ritmo de aprendizagem dele é diferente, que ele apresenta alguma coisa, mas ele não tem o diagnóstico. Algumas deficiências, né, a gente mesmo sem diagnóstico, a gente consegue perceber. A gente vê lá uma pessoa com deficiência física, um cego, às vezes uma deficiência mais grave, você consegue perceber imediatamente. Mas tem algumas deficiências que podem levar mais tempo para se chegar ao diagnóstico. Por exemplo, um autismo leve, uma deficiência intelectual leve, às vezes demora para fechar esse diagnóstico. Mas o aluno está na sua sala, e às vezes ele não tem diagnóstico e outras vezes ele tem diagnóstico. O que eu vou te dizer que é independente do diagnóstico que seu aluno tem, fechado ou não, independente do diagnóstico, ele tem direito de aprender, ele tem direito de estudar e você vai precisar pensar em alguma estratégia para ele. Alguns casos não precisa nem se fechar um diagnóstico para você saber que ele tem uma deficiência, né? Deficiência física, algumas deficiências mais graves você consegue perceber, mas tem deficiências que são muito leves, às vezes um autismo leve, ainda não foi diagnosticado, uma deficiência intelectual, pode passar despercebido e demorar para se fechar esse diagnóstico. Mas o fato é que, independente do diagnóstico, todo aluno que está na sua sala, ele tem direito à aprendizagem. Quando você recebe um aluno e você percebe que ele tem uma deficiência, mas ele ainda não tem um diagnóstico fechado, o seu papel é muito importante, onde você vai estar anotando tudo que você observa no aluno e encaminhando para o setor responsável para fazer a avaliação e possivelmente um diagnóstico. Mas independente do diagnóstico, seu aluno tem direito de aprender. E hoje nós vamos falar como que você vai descobrir exatamente o que ensinar para o seu aluno quando ele tem deficiência e está na sua sala de aula. Pode acontecer situações de você estar dando aula para o 9º ano, 7º ano, lá nos anos finais ainda tem um aluno que não está alfabetizado. E nessas situações o professor se depara com esse grande dilema, o que eu vou ensinar para esse aluno, o que ele precisa aprender. Dá para deixar o aluno esperando até você descobrir o que ele precisa aprender ou não. Ele está na sua sala de aula, ele tem direito de aprender agora. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer quando receber um aluno com deficiência
é descobrir em qual nível de aprendizagem ele está. Para descobrir o nível de aprendizagem do seu aluno, você precisa fazer uma avaliação diagnóstica inicial. Como? Eu garantir a inclusão do meu aluno, eu fazer as adaptações curriculares, adaptar as atividades. Não tem como eu fazer isso se eu não conhecer o nível de aprendizagem do meu aluno, o que ele já sabe fazer, o que ele não sabe fazer, qual a potencialidade desse aluno. Sem fazer uma avaliação diagnóstica, o professor não vai conseguir realmente fazer a inclusão desse aluno de verdade. O professor precisa saber até que ponto esse aluno conhece o conteúdo que você está dando, a disciplina que você trabalha, até que ponto, até onde ele tem compreensão do que você está dando em sala de aula. A avaliação diagnóstica, ela é responsável por reunir todo o conhecimento prévio que o aluno tem. Tudo que ele já aprendeu até aqui, até aquele momento, você vai conseguir observar na avaliação diagnóstica. Mas a gente tem que estar muito atento a um detalhe. A avaliação diagnóstica, ela tem o foco no potencial do aluno. Ela tem o foco naquilo que o aluno aprendeu, naquilo que ele desenvolveu, nas habilidades que ele conquistou e não naquilo que ele não sabe fazer, naquilo que ele não aprendeu, naquilo que ele não desenvolveu. O foco tem que estar direcionado na potencialidade do aluno e não nas dificuldades do aluno. Você já viu alguma avaliação diagnóstica assim? O aluno não sabe ler, não sabe escrever, não sabe somar, não sabe dividir, não sabe subtrair, não sabe. Você já viu alguma avaliação diagnóstica assim? Essa avaliação, ela está focada no que o aluno não sabe. Mas e o que ele sabe? O que ele sabe? É esse que precisa ser o foco. Não o que ele não sabe, mas o potencial de aprendizagem desse aluno que precisa estar no foco da avaliação diagnóstica. Eu preciso pesquisar e descobrir o que ele já sabe, para que eu consiga fazer as adaptações curriculares necessárias para garantir a inclusão dele na minha sala de aula, dentro do meu conteúdo, da matéria que eu estou ensinando. Eu preciso saber o que ele sabe, o que ele domina e o que ele não domina. E verificando essas atividades, eu vou conseguir saber o que dar para que ele participe efetivamente dentro da sala de aula. É importante que essa avaliação diagnóstica ela seja feita bem no início do ano letivo. Não digo no primeiro dia, porque você precisa conhecer a turma, receber os alunos, são muitos alunos para você receber, você não tem só esse aluno, você tem outros. Mas que você separe um tempo logo no início do ano letivo ou assim que o aluno chegar na sua sala, para que você faça a avaliação diagnóstica dele. Essa avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, ela é um diagnóstico. Vamos pensar que é como se fosse um raio-x das habilidades e do potencial do seu aluno. E só depois dessa avaliação diagnóstica que você vai saber realmente o que o aluno precisa aprender na sua sala de aula. E aí, sabendo o que ele precisa aprender, é que você vai saber o que ensinar para ele. E assim você vai poder fazer a adaptação curricular que ele precisa, exatamente a que ele precisa. Imagina que você recebe um aluno com deficiência física e antes de conhecer esse aluno, você vai para a internet e pesquisa sobre atividades para alunos com deficiência física. Não tem jeito. Você precisa conhecer o aluno. Você precisa saber qual é a limitação que ele tem. São nos membros inferiores, ele não consegue caminhar. A adaptação que você vai precisar fazer são a de acessibilidade. Vai precisar construir rampas, banheiros acessíveis. Essa adaptação aí, ela é chamada até de grande porte, né? Que são aquelas adaptações que vão acontecer do diretor para cima, que vai envolver planejamento financeiro, mudanças na estrutura da escola. E se o cognitivo dele tiver tudo ok, né? Ele estiver conseguindo acompanhar a turma e ele estiver conseguindo escrever, ele não tem limitação nenhuma nos membros superiores, a adaptação curricular dele vai ser simplesmente de acessibilidade. Agora, se for um aluno que tem uma limitação nos membros superiores, né, nas mãos, ele não consegue escrever, ele precisa de um recurso, de um apoio, aí já vai ser um outro tipo de adaptação que ele vai precisar. Talvez ele não consiga escrever com as mãos, mas ele consiga escrever usando uma ponteira. Você já viu uma ponteira que coloca na cabeça e ela tem um capacete, coloca na cabeça, ela tem uma ponteira e com a ponta ele vai escrevendo no teclado. Ou talvez ele consiga usar os dedos, mas precisa de uma colmeia. Tem uma colmeia que coloca em cima do teclado e ela fica com os furinhos em cima da letra, para na hora que o aluno que tiver alguma limitação física, que não conseguir controlar os movimentos das mãos sem ter que não consiga
Alguns alunos com deficiência física precisam utilizar a colmeia para digitar no teclado, para que ele consiga encontrar certinho o buraquinho de cada letra. Esse é um outro tipo de adaptação. Percebe que mesmo nós estamos falando de deficiência física, mas cada um tem uma limitação. Às vezes o aluno ele vai ter deficiência física, mas é só um hemisfério que está paralisado, e aí com um lado do corpo ele consegue fazer tudo, ele consegue desenvolver. Então você vai precisar conhecer esse aluno antes de pensar qual estratégia eu vou trabalhar com ele, qual adaptação curricular ele vai precisar e o que eu vou ensinar para ele. Cada aluno é único. Mesmo que isso acontece com todas as outras deficiências, mesmo que você tenha mais de um aluno com a mesma deficiência na sua sala de aula, cada um vai precisar de uma estratégia diferente, de um recurso diferente, de uma adaptação diferente, para que ele consiga desenvolver. Por isso que as atividades adaptadas, elas são personalizadas. E para fazer essa atividade personalizada, você precisa avaliar esse aluno, conhecer esse aluno, ter um diagnóstico, um raio-x de como que está o aprendizado do seu aluno hoje, quando ele chega na sua sala de aula. Por isso que é impossível pegar uma atividade adaptada e fazer assim um padrão. Todos os alunos com deficiência tal ou dessa sala que tiver deficiência, estão todos no 7º ano, todos que tiverem deficiência vão fazer esta atividade. Não vai dar, porque cada um vai demandar uma necessidade diferente, vai demandar uma estratégia diferente. E só a partir dessa avaliação diagnóstica que você vai conseguir realmente saber o que deve ensinar para o seu aluno com deficiência física na sua sala de aula. O problema é que muitos professores pensam que quando recebe um aluno com deficiência em sala de aula, é simplesmente pegar uma atividade mais fácil e dar para esse aluno. Eles pensam que a adaptação curricular é simplesmente facilitar a atividade para esse aluno, simplificar a atividade para esse aluno. E não é isso, vai muito além disso. Por isso que é imprescindível fazer a avaliação diagnóstica, porque fazendo essa avaliação você vai saber o nível que ele está e vai partir do ponto inicial. Esse ponto inicial vai ser de onde ele parou. É dali que você deve começar com o seu aluno. Dar uma atividade mais fácil para o aluno pode ser até um problema. Porque quando o aluno recebe uma atividade muito fácil, fora do nível de aprendizagem dele, ele fica desmotivado, ele não tem interesse. E o aluno, quando não tem interesse, você sabe o que ele faz com o tempo sobrando, né? Às vezes vai aprontar, vai querer sair da sala. O aluno ele tem que ter uma atividade no nível certo. Ela não pode ser difícil demais e não pode ser fácil demais. Ela tem que ter um certo nível de estímulo para que ele avance, mas não demais para que ele não se sinta desmotivado, não sinta uma barreira muito grande que o impeça de avançar. Tem que ser dosada. Essa atividade que você vai dar para esse aluno precisa ser dosada. O que você vai ensinar precisa ser nivelado ao nível exato de aprendizagem dele. Quando você dá uma atividade muito simples para o seu aluno e que não exige nenhum esforço dele, isso é muito ruim, ele fica extremamente desmotivado. Eu já vi uma situação em que o professor não sabia o que ensinar para o aluno com deficiência, ele estava lá na sala de aula, ele foi lá na educação infantil, pegou um desenho de palhaço e botou o aluno sentado colorindo o desenho de palhaço. Isso, gente, não é adaptação curricular, eu já falei, isso é operação tapa-buraco, não resolve nada e não está garantindo inclusão nenhuma. E para saber qual é a medida certa, é só através daquele raio-x do potencial que a gente chama de avaliação inicial da aprendizagem. Olha esse exemplo aqui de como um professor pode descobrir o que ensinar para o seu aluno. Imagina que um professor está trabalhando uma turma do 9º ano, está trabalhando o ciclo da água. A gente sabe que o ciclo da água se trabalha lá desde a educação infantil e cada ano ela vai se tornando mais complexa. Vão ser conteúdos mais complexos, como conteúdo de água das rochas sedimentares, H2O, o impacto da poluição sobre o ciclo da água, escoamento superficial dos rios. São temas mais complexos relacionados ao conteúdo sobre o ciclo das águas. Aí você vai avaliar o seu aluno em qual nível ele está em relação ao ciclo das águas. O que ele já aprendeu sobre o ciclo das águas até o momento. Você vai avaliar o que seu aluno sabe sobre esse conteúdo.
Pode ser que com poucas adaptações ele consiga aprender junto com a turma. Pode ser que aconteça isso. Mas pode ser que não. Pode ser que ele ainda não tenha aprendido o conceito de rochas sedimentares, de escoamento. Então, nesse caso, não é só uma adaptação da atividade, é uma adaptação do conteúdo também. Precisa ser adaptado para o nível que ele está de conhecimento em relação a essa matéria que você está ensinando. Precisa avaliar até onde ele aprendeu sobre aquele conteúdo e partir dali para continuar ensinando. E aí você vai avaliando este aluno e vendo onde ele parou e partir do ponto inicial de onde ele parou. Vê, conhece rochas sedimentares? Não, então vamos voltar um pouquinho. Entende já o processo de evaporação? Sim, ok. Então vamos continuar. Não entende o processo de evaporação? Então vamos voltar até que ele entenda o processo desde o início, aquela aprendizagem desde o início. É como na matemática. Será que alguma pessoa consegue fazer uma operação envolvendo raiz quadrada se ele não sabe multiplicar e dividir? Será que alguém consegue multiplicar e dividir se não sabe adicionar e subtrair? Será que alguém consegue adicionar e subtrair, fazer uma adição e uma subtração, se não tem compreensão do conceito de número, não faz conservação de quantidade? Não tem jeito, porque é um processo que vai evoluindo. Não tem como pular etapas, porque se pular etapas, o aluno vai ficar com defasagem de conteúdo, ele não vai aprender. Ele vai estar simplesmente fazendo uma atividade ali sem ter compreensão do que está fazendo. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o aluno aprenda, que ele saiba o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, que realmente ele tem uma evolução dentro do seu conteúdo. É aí que você vai saber o que você deve ensinar para o seu aluno. Uma vez eu estava trabalhando com uma aluna e na hora da avaliação diagnóstica, eu escrevi algumas palavras e pedi para ela circular a letra inicial e a letra final. E a criança pegou o papel e rabiscou, fez qualquer coisa, menos circular. E quando eu fui avaliando, conversando com a criança, eu descobri que ela não sabia alguns conceitos básicos daquela atividade que eu estava dando. Ela não sabia o que era circular, e ela não sabia o que era primeiro, e não sabia o que era último. Será que alguém iria conseguir alfabetizar essa criança, ou eu iria conseguir alfabetizar essa criança que não conseguia compreender esses conceitos básicos? Não teria como. Eu precisava voltar na etapa em que ela parou, ou seja, na etapa em que ela está, descobrir as habilidades que ela já desenvolveu e a partir dali, de onde ela parou, eu dar continuidade no processo. Essa aluna precisava aprender outros conceitos para que ela tivesse condições de ser alfabetizada. Faltava muito que aprender na base. Eu precisava trabalhar para que ela desenvolvesse os conceitos necessários, habilidades necessárias para que ela pudesse conseguir se alfabetizar. É por isso que eu falo que as adaptações curriculares, elas são personalizadas, elas são individualizadas, porque cada aluno vai ter um ritmo de aprendizagem, cada aluno vai estar num nível de aprendizagem. E através da avaliação diagnóstica é que você vai descobrir qual é o nível em que seu aluno está. Depois que você fizer a avaliação diagnóstica e você souber o nível em que seu aluno está, você vai conseguir fazer atividades adaptadas exatamente para atender a necessidade que ele tem. A avaliação diagnóstica, ela é de responsabilidade tanto do professor regente quanto do professor de AEE. Cada um desses professores usa a avaliação diagnóstica com um propósito diferente. O professor de AEE vai usar a avaliação diagnóstica para ele poder elaborar, criar, organizar recursos de acessibilidade. Ele vai trabalhar com o aluno no atendimento educacional especializado. É lógico que ele dá apoio ao professor regente, mas o professor regente também precisa fazer essa avaliação diagnóstica, porque cada professor é que tem o domínio do seu próprio conteúdo. Cada professor é que tem o domínio do conteúdo. Se o seu conteúdo é geografia, história, ciências, química, física, matemática, português, é você que tem esse domínio do conteúdo e não o professor de AEE.
O professor de EE, ele tem domínio das áreas específicas na educação inclusiva. Ele precisa dominar isso. Mas os conteúdos específicos são de domínio do professor. É você que sabe quais são as matérias que você precisa trabalhar com seu aluno com deficiência na sua sala. Se você é professora de história, você que sabe quais são os conteúdos que ele precisa aprender em história com você, na sua sala de aula. Quando nós recebemos um aluno em sala de aula, nós queremos entregar para ele uma atividade dentro do nível de aprendizagem dele. A gente quer entregar uma atividade certa. E aí, às vezes, o professor fica assim, eu não sei qual é a atividade certa, eu não sei nem o que eu vou ensinar para esse aluno, porque às vezes, o professor nunca trabalhou com determinada deficiência, uma deficiência às vezes mais grave, ele nunca trabalhou, e aí como que ele vai ensinar para esse aluno? E muitas vezes acontece a gente não ter nenhuma orientação sobre aquela necessidade específica daquele aluno. O aluno chega chegando e a gente vai ter que literalmente se virar nos 30. De uma hora para outra, sem aviso prévio, você tem um aluno que tem uma necessidade, que tem uma deficiência que você não conhece, que você nunca trabalhou, e vão gerando muitas dúvidas em como que eu vou ensinar para esse aluno e principalmente o que eu vou ensinar para ele. Imagina que você recebeu um aluno autista e você nunca estudou sobre autismo, ou tem um conhecimento, né, que tem falado muito nas mídias sobre autismo, mas não tem um conhecimento aprofundado sobre como ensinar para o autista. E mesmo que você domine todo o seu conteúdo, que você tem que trabalhar com seus alunos, é uma novidade, é um novo, e às vezes o novo dá um medo. Mesmo que você seja um professor da sala de recurso, um professor de AEE, que recebe muitos alunos, às vezes pode surgir um aluno com uma deficiência que você ainda nunca trabalhou, num grau que você ainda não conhecia, e isso gera muita insegurança, gera muito medo, porque a gente fala, meu Deus, o que eu vou ensinar para esse aluno? E para resumir essa aula de hoje, nós vamos só recapitular alguns pontos para que você não se esqueça de nenhum passo. Que para você saber o que ensinar para o seu aluno que tem deficiência na sua sala de aula, para que essa dúvida não venha tirar o seu sono, impedir de que você durma tranquilo, porque, gente, é muito difícil. Quando você tem uma turma, você precisa trabalhar e você não sabe o que ensinar para esses alunos, você se sente perdido no seu planejamento, não consegue executar o seu planejamento, é horrível, é uma sensação que deixa a gente frustrado como professor. A gente quer chegar na sala de aula e dar o nosso melhor, porque, gente, nós somos profissionais, inclusive a nossa profissão devia ser muito mais valorizada, porque a gente realmente leva isso muito a sério. Você que está aqui comigo até agora, você é uma pessoa que leva muito a sério a inclusão, a educação. Então, para a gente lembrar disso e não se esquecer, vamos falar que primeiro, nós precisamos conhecer o nosso aluno. E para eu conhecer o meu aluno, não tem como eu conhecer sem eu fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação é uma avaliação pedagógica. Existem outras avaliações diagnósticas que o aluno pode precisar passar. Às vezes ele vai passar por uma avaliação diagnóstica com a psicólogo, com o psiquiatra, né, com o psicoterapeuta, mas nós estamos falando aqui da avaliação pedagógica, que é aquela que só você, professor, vai saber fazer, porque ela está relacionada com o seu conteúdo, com a sua matéria, com a sua disciplina. E essa avaliação, ela precisa ser feita quando? No início, o mais rápido possível. E sempre que for necessário, você vai precisar avaliar periodicamente. Se você avaliou o seu aluno, descobriu o nível em que ele está, e aí você fez atividades para aquele nível e aquele aluno aprendeu, então ele evoluiu, ele mudou de nível, você precisa então reavaliar esse aluno. É uma avaliação constante. Essa avaliação, ela não para, ela é constante. A avaliação, ela é um processo. Faz parte do processo de educar, da educação, avaliar o aluno. Então, nós recebemos o aluno, acreditamos no potencial dele, porque não adianta nada eu conhecer o nível do meu aluno, mas não acreditar que ele aprende, não acreditar que ele é capaz de se desenvolver, ficar focado no diagnóstico dele. Eu não posso focar no diagnóstico do aluno. Existe uma pessoa além do diagnóstico, existe um ser humano além daquele diagnóstico e todos conseguem aprender. Todos conseguem evoluir e podem evoluir e precisam de você na sua sala de aula, avaliando o nível de desenvolvimento dele, para que quando você avaliar e você entender exatamente qual nível do processo de aprendizagem ele está, você vai conseguir preparar atividades adaptadas para ele.
Mas antes de preparar essas atividades adaptadas, você precisa saber o que ensinar para o seu aluno. E você só vai saber o que você ensinar para o seu aluno se você souber o que ele precisa aprender. Então, quando você faz a avaliação diagnóstica, acredita no potencial do seu aluno, pensa em quais estratégias você precisa desenvolver para que ele desenvolva em sala de aula, né? Quais estratégias que você precisa usar com ele, quais são os recursos que você vai precisar utilizar com ele. Aí sim você vai conseguir fazer a adaptação curricular para atender a necessidade específica do seu aluno. É um processo. Lembrando que cada professor precisa fazer essa avaliação. Se você é professor de geografia, você precisa avaliar o seu conteúdo. Você é professor de matemática? A mesma coisa. Você é um professor da sala de recursos? Você também tem que fazer essa avaliação diagnóstica, receber esse aluno para que você consiga elaborar estratégias, para que você consiga criar recursos de acessibilidade. Sem essa avaliação inicial, não vai ser possível. Nós precisamos conhecer o nosso aluno para depois, através do conhecimento que eu tenho desse aluno, eu poder criar as estratégias necessárias para o desenvolvimento dele. Tem uma frase que me chamou muita atenção e que eu achei ela bem pertinente relacionada ao tema que nós estamos estudando aqui hoje. Essa frase diz assim: como aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Linda frase, não é? Eu não sei qual é o autor dessa frase, mas ela me chamou muito a atenção porque achei ela muito pertinente ao conteúdo que a gente está estudando. Né? As aves, tem aves que voam muito rápido, tem aves que fazem voos rasantes maravilhosos, né? Que voam longas distâncias, como a águia, por exemplo, as gaivotas e outras aves. Tem aves que conseguem migrar de um hemisfério a outro do planeta. Já tem aves que têm voos mais curtos, menores, por exemplo, as galinhas, né? Que não voam grandes distâncias, são pequenos voos, mas elas têm o direito de voar. E assim como as aves, são os nossos alunos. Somos nós, quando está relacionado à aprendizagem. Todos nós temos o direito de aprender. Independente da limitação que o seu aluno tenha, independente do diagnóstico, eu sempre vou falar que existe alguém por trás do diagnóstico. Existe um ser humano, uma vida que tem direito de aprender, tem direito de voar alto. E a gente está aqui nesse momento pensando nisso, pensando em como fazer nossos alunos terem voos cada vez mais altos, mais belos, voos que vão transformar a vida deles. Pensa como é importante a vida de um professor. Olha a diferença que você vai fazer na vida do seu aluno quando você fizer uma avaliação diagnóstica, conhecer o nível dele, pensar no que ele precisa aprender, baseado no seu currículo, né, no currículo para a turma. Você vai pensar no que ele precisa aprender e vai propor uma adaptação curricular para ele. Esse aluno vai aprender, vai se desenvolver. Olha o impacto que isso pode trazer na vida desse aluno. A autoestima que ele vai ter, vai melhorar a autoestima dele, vai acreditar que ele é capaz, que ele pode aprender. Olha o impacto que isso vai ter na família desse aluno, vai ver o filho desenvolvendo. Gente, isso muda o mundo. A educação, ela muda o mundo, ela tira barreiras. E nós fazemos parte desse processo. Eu tenho muito orgulho de ser professora e eu tenho muito orgulho de ter você aqui comigo até nesse momento, porque você é uma pessoa que vai fazer a diferença na vida do seu aluno. Nosso objetivo com esse vídeo de hoje é que você não fique mais em dúvida em relação ao que ensinar para o seu aluno com deficiência na sua sala de aula. Porque se você fizer a avaliação diagnóstica, você vai saber exatamente o que ele precisa aprender. E se você souber o que ele precisa aprender, você vai saber o que você precisa ensinar. E se você souber o que você precisa ensinar, vai ficar muito mais fácil você fazer as adaptações curriculares que ele necessita. Inclusive, essa é a minha missão. A missão que eu tenho, meu maior desejo é poder ajudar muitos professores a fazerem adaptações curriculares para os seus alunos com deficiência. Porque eu já disse que, para mim, a única forma de você garantir a inclusão de fato é através das adaptações curriculares. Porque o aluno está dentro da sala de aula, ele tem direito de aprender. E para ele aprender, o conteúdo precisa estar acessível para ele. Ele precisa compreender o que está acontecendo em sala de aula. E a minha missão é que os professores saibam fazer isso. Porque se eles conseguirem fazer isso, aprender a fazer isso, colocar em prática
as adaptações curriculares, muitos e muitos alunos com deficiência vão conseguir ter uma aula de qualidade e ajudar os nossos alunos. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você também tem essa missão de ajudar os nossos alunos com deficiência para que eles tenham aulas de qualidade, aulas atrativas, aulas pensadas para atender a necessidade dele. Que ele entre numa sala de aula e que saiba, poxa, isso aqui foi feito pensando em mim, na minha necessidade. Essa é a minha missão. E eu conto com vocês, compartilhando esse vídeo para aqueles professores que precisam aprender mais sobre educação inclusiva, que querem conhecer mais, se aprofundar nos estudos em relação à educação inclusiva. Já deixa o seu joinha e grande beijo e até o próximo vídeo.